Mais uma vez, graça e paz, queridos, é muito bom estarmos aqui na casa do Senhor, principalmente nessa noite quando nós estamos tendo o culto da família, não é? E Deus fala muito ao meu coração, porque, queridos, a família é a base de todas as coisas. Quem não leu o boletim, eu escrevi a capa, crise nas famílias. Quem não leu, depois possa dar uma lidinha, porque aqui eu dou algumas sugestões do que nós podemos fazer para que as nossas famílias saiam da crise e possam ser bênção para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Eu queria convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52. Hoje, nessa noite, eu estarei falando sobre o tema: como Jesus responde. Como Jesus responde. Eu não coloquei na projeção, eu coloquei só os tópicos mesmo, não tem a leitura bíblica, mas os irmãos poderão acompanhar a leitura bíblica que eu estarei fazendo, e os irmãos poderão ler na sua. Eu estarei lendo na versão King James, na Bíblia King James. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Marcos, no segundo evangelho, Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. É um texto bem conhecido, creio, da maioria dos irmãos, mas como a palavra de Deus é viva, eu creio que Deus tem uma palavra nova hoje para o seu coração, amém? Diz assim a palavra de Deus: e eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que o chamassem. E eles chamam o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua roupa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Peça nesse momento para o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, ele falar ao seu coração. A Bíblia diz que quando João teve a visão de Jesus Cristo, ele viu que as 7 igrejas que o Senhor ia mandar uma mensagem, elas eram representadas por 7 castiçais. E aquelas igrejas que receberam aquela mensagem eram igrejas falhas, igrejas com dificuldades, que o Senhor dá alguns elogios, mas dá repreensão para elas. Mas disse que o Jesus Cristo estava andando no meio dos castiçais. Mesmo a igreja sendo falha e imperfeita, ele está aqui. Ele está andando no meio do seu povo, ele é fiel porque ele prometeu e ele vela para cumprir a sua palavra. E na sua palavra ele disse que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí ele está. Então eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece e ele está aqui. E quando ele falou ao meu coração a mensagem que eu iria pregar hoje, ele falou porque ele sabia que você estaria aqui. Da mesma forma que ele sabia que iria passar naquele caminho e que Bartimeu estaria ali. Por isso ele passou por aquele lugar.
Ele sabe da sua necessidade, da sua dificuldade. E olha, querido, aqui é como se fosse Betesda, casa de Deus. Aqui é um tanque como de Siloé. Aqui Deus quer derramar suas bênçãos nesta noite. Não fique neste lugar sem ouvir a voz de Deus. Nesse momento diga: Senhor, fala ao meu coração. Pai, nós estamos aqui em tua casa, acabamos de ler a tua palavra, algo que aconteceu alguns anos atrás, há quase 2000 anos atrás. E Senhor amado, nós estamos aqui querendo que o teu Espírito Santo revele o teu querer nesta noite para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que aqui chegaram. Queremos que nossas famílias, através das nossas vidas que aqui estamos para ouvir a tua voz, elas sejam abençoadas. Por isso fala conosco, Senhor. É o que nós te pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Como Jesus responde? Quando a gente pede alguma coisa a alguém, vai depender da pessoa a resposta que a gente vai receber. Você que está nos visitando, a nossa igreja não tem costume de pedir como a gente pediu hoje. Foi coincidência, não foi? A gente falar do aniversário, falar da EBF, mas a gente não tem muito esse costume. Nós, como família, a gente apenas falou a nossa necessidade, porque nós somos uma família aqui. E a família é que cuida da sua própria família, não é verdade? Mas quando a gente está com uma necessidade, precisando mesmo pedir uma coisa, depende a quem a gente pede. Às vezes a gente pede uma pessoa que é insensível. Às vezes a gente pede para uma pessoa que se sente muito importante e acha que você está aproveitando dela. Por exemplo, pessoas famosas. Tem gente que vai com aquela humilhação toda para pedir um autógrafo, para tirar uma selfie. E eles olham assim para a pessoa. Eu não sei quantos deles não lavam as mãos, tomam banho depois, porque as pessoas tocaram e passaram perto deles. Porque eles se sentem deuses, semideuses. Se sentem as pessoas mais importantes, até porque as pessoas fazem com que eles se sintam assim. Nós estamos vivendo agora, nesses dias, a Copa do Mundo. E alguns jogadores são colocados como se fossem semideuses. E as pessoas, elas fazem de tudo para pelo menos tirar uma foto. E depois ficam se gabando. Eu vi, eu tirei, eu toquei. E essas pessoas não estão nem aí. Elas não estão preocupadas com aquelas pessoas que pagaram uma fortuna para ir assistir um jogo, para ver aquele jogador que tanto gosta. Ou as pessoas que, como Sara Jéssica disse, lá no pátio enfrentaram frio, enfrentaram a madrugada, mas queriam ver os seus cantores. Interessante que Jesus é o homem mais importante, ou foi o homem mais importante da terra. E ele não agiu nunca com orgulho, nem com desconfiança. Pelo contrário, ele sempre foi aquela pessoa amiga. Interessante que o nome dele, a Bíblia diz que está acima de todo nome. Pense no nome aí de alguém que hoje é assim, o cara, está lá em cima. Não é nada perto de Jesus. Nada. A Bíblia diz que diante do nome de Jesus vai se dobrar todo joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, quem já morreu. O nome dele tem poder. A natureza que foi criada por ele, pelo poder da sua palavra. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Todo-Poderoso.
E na nossa mente finita, a gente imagina que a pessoa que é poderosa, que é rica, que é famosa, deve sempre procurar o melhor. Porque o mundo que a gente vive é assim. Porque na verdade o mundo jaz no maligno, o maligno é o pai da mentira, e ele coloca na cabeça das pessoas que as pessoas têm que ser orgulhosas, que elas são muito boas. Porque o inimigo sabe que o orgulhoso Deus abate, mas o humilde ele exalta. Por isso que o inimigo faz com que você tenha orgulho no coração. Orgulho por besteira. E você se orgulha. Ninguém pode chegar perto de você, não pode ser contra você, não pode falar mal. Dentro da sua casa você tem que ter a primeira palavra. Quem coloca isso no nosso coração é o diabo. Porque ele é o pai da mentira. Ele não quer que ninguém se humilhe, ele não quer que ninguém peça perdão ou que perdoe, porque ele quer manter as vidas e as pessoas escravizadas. Mas interessante, queridos, que Jesus, o Senhor de todas as coisas, que até a natureza, que a gente imagina a natureza como algo que não é vivo, mas como Deus criou, Jesus criou a natureza, bastou, ele não precisou gritar, não precisou de estardalhaço. Ele olhou para o mar, olhou para o vento, ele só disse assim: cala-te. O vento... O mar ainda estava balançando, porque se um vento bate numa água, ela demora, não é, para se acalmar? E disse que as ondas eram tremendas. O vento acabou, mas ele disse: aquieta-te, para o mar. E o mar se aquietou. Ele chega e diz ele dá graça pelo pão e pelo peixe, e que eu acho um dos milagres mais incríveis, porque minha mente finita, tenta imaginar aquele milagre da multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, dá de comer a uma multidão de mais de 5.000 pessoas, só 5.000 eram homens, sem contar com mulheres e crianças. E aquele pão fazendo assim, se multiplicando, e o peixe. Que poder, mas que humildade. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isaías disse que ele era um homem de dores e que sabia o que era padecer. Ele veio, o Filho de Deus, como homem. E sabe por que ele sofreu tudo e todas as coisas? Para ser o meu intercessor, o seu intercessor, o nosso intercessor. Como é que alguém que não conhece a minha dor pode interceder por mim? Quando você chega no hospital, você vê alguém chegando doente, qual é a pessoa que mais se desespera para correr atrás do médico? A irmã Maria da Paz, há um tempozinho atrás, estava hospitalizada, sentindo muita dor. E eu cheguei no hospital ali com o pastor, e quando eu vi a irmã, ela estava muito angustiada. E ela era intercessora. Eu disse: deixa que eu fique com a irmã Maria lá dentro. Fiquei com a irmã Maria no quarto, e ela atrás do médico, no pé do médico, porque ela sabia a dor que sua mãe estava sentindo. O médico não estava sentindo. As enfermeiras muito menos. Ninguém ali. Mas tinha um que sabia Jesus, e nós estávamos pedindo a ele. E ela, porque conhece a sua mãe, ela dizia: quando mamãe chega a gemer, é porque a dor está grande demais, porque ela não é de reclamar, de dor. Então Jesus, ele não só veio ao mundo, mas ele sofreu por mim e por você, para poder entender a sua dor. Você já foi injustiçado? Jesus foi mais do que a gente possa imaginar. Você já foi traído? Ele foi traído. Você já passou fome? Ele passou fome 40 dias ali no deserto. Você foi tentado, está sendo tentado. Ele foi tentado. Ele caminhou, ele sentiu cansaço. Teve uma vez que ele estava tão cansado, que o barco estava na tempestade e ele dormindo. Exaustão. Tudo ele sofreu para poder ser o seu intercessor. Mas ele não nasceu em berço de ouro. Ele procurou uma manjedoura
lugar onde os animais vão comer, fedorento até. Os seus pais foram pessoas pobres, um carpinteiro, e ele aprendeu até o ofício de carpinteiro. Meus amigos, meus irmãos, mas Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mesmo sendo o Rei dos Reis, Ele andou neste mundo, viveu como pobre, Ele andou entre os pobres. Ele não somente falou, mas ouviu cada pessoa e passou por todo o sofrimento humano. Isaías 53:3 diz: foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. O Filho de Deus teve uma conduta, um comportamento, uma ação totalmente diferente daqueles que se acham grandes deste mundo. Nós poderíamos falar vários episódios que se passaram enquanto ele estava aqui, que mostra que ele, ou quem ele é e como ele responde. Como ele responde. Nós lemos aqui um texto que tinha um homem à beira do caminho. Olha, Jesus Cristo estava indo para Jerusalém. Talvez se fosse eu e você passar o que ele ia passar, ele não tivesse dado ouvido a ninguém. Sabe por quê? Porque quando a gente está muito angustiado, parece que a gente não vê nem quem está do lado da gente. A gente só pensa na nossa dor, na nossa angústia. Mas ele estava indo para Jerusalém para morrer e ele sabia. Mas Zé ninguém, João ninguém, que vivia na estrada, mendigando, numa época como aquela que a pessoa que era cega ou que tinha algum defeito físico, ela era considerada como amaldiçoada por Deus, vivia à margem da sociedade. E aquele homem ouve aquela multidão. E ele escuta aquele barulho, porque quando a multidão passa é muito barulho. Mas ele pergunta quem é. E ele descobre, ele ouvindo, que era Jesus. Ele já tinha escutado sobre Jesus, ele já tinha ouvido falar dos milagres. E ele naquela hora clama. Como Jesus responde? O texto diz que quando Jesus escutou o clamor daquele homem, ele deu atenção. É o primeiro ponto. Quando nós clamamos, o Senhor nos dá atenção. Queridos, nós vivemos num mundo hoje que as pessoas não dão atenção. Hoje não precisa nem ser importante para não dar atenção às pessoas. Pense em você. Às vezes nós estamos vivendo nesse mundo de hoje tão online que a gente não se percebe das pessoas que estão ao nosso lado. A gente não tem tempo para parar e perguntar: como é que você está? Porque isso leva tempo. Hoje pela manhã eu cheguei para um irmão, quando fui falar, na hora que cheguei eu fui falar com o irmão, e eu perguntei como ele estava e fiz mais algumas perguntas, porque eu tinha interesse de saber como ele estava. E Deus naquela hora ministrou meu coração uma palavra para ele, e ele agradeceu dizendo: irmã, como eu estava precisando dessa palavra. Interessante, queridos, a gente às vezes se comporta como se fosse muito importante. Nós não queremos nem perguntar como é que está o outro, porque tem medo que ele vai responder. E a gente só faz oi e sai. E as pessoas já estão com tanto medo de não serem ouvidas. Eu não sei se você já teve oportunidade, mas eu já tive muitas oportunidades. De, por exemplo, estar falando uma coisa, a pessoa parece que está ouvindo, basta chegar outra coisa. A pessoa fala com você e fica assim, olhando para ali e não sei o que. Já viram? Você parece que jogou um balde de água em cima de você. A vontade que você tem é de parar. E você não para totalmente por educação. Mas você dá aquela desanimada e você... Jesus não.
Jesus, ele dava atenção a quem estava com problema. Jesus sabia ouvir. Jesus, ele dava atenção para o carente, para o aflito, para o triste, para o sem esperança. Mas no mundo de hoje a gente não dá um tempo nem para abraçar, um abraço apertado e demorado. Essa semana eu estava aqui no colégio e uma pessoa ia passando e eu dei um abraço. Eu gosto de abraçar, eu normalmente gosto de abraçar. E eu abracei, um abraço um pouquinho assim apertado. Mas quando eu soltei, eu vi que a pessoa estava com um olhar tão triste. Aí eu puxei e abracei de novo. Dessa vez eu deixei a pessoa ficar perto de mim. Eu não disse nenhuma palavra, nem ela disse, eu não sei o que ela estava pensando. Mas bastou eu ficar segurando. Ela começou a chorar, 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 chorar. Ela estava precisando daquele abraço. Queridos, Jesus era assim. Ele parou, mesmo Bartimeu não tendo nada para lhe oferecer. A gente vive num mundo que as pessoas param se ela tiver alguma coisa para me dar. Se ela tiver alguma coisa para me dar, mas não tem nada para mim, eu vou dar atenção? Bartimeu não tinha nada. Ele não tinha nada para dar a Jesus, ele só tinha uma capa velha. Só. Ele não tinha nada, nem visão ele tinha, nem para ver Jesus. Mas ele parou, porque ele para todos que o procuram. Do mais pobre como Bartimeu, até Jairo, o principal da sinagoga. Jesus continua sendo o melhor ouvinte. Não tem nada melhor do que você parar, conversar com alguém que te olha no olho e que te escuta. Nunca os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras foram tão procurados, porque as pessoas estão pagando para que os outros lhe escutem, porque não tem pessoas dentro de casa, na sua própria família, que possam ouvi-lo. Mas Jesus não. Olha, ele lhe dá importância. Talvez ninguém tenha lhe dado importância. Eu não sei, talvez tenha entrado alguém aqui que nunca teve alguém que lhe tenha dado importância. Nem um pai, ou uma mãe, irmão, filho, marido, amigo. Talvez você já tenha sido rejeitado. Você não se sinta nada. Eu queria dizer que na hora que você buscar Jesus, Ele vai lhe dar atenção. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está entronizado nos céus, vai parar para lhe ouvir. Como ele deu atenção para aquela mulher que era apenas uma prostituta, que estava arrependida, chorando e lavando os seus pés com as lágrimas. E o homem, o dono da casa, disse: se ele soubesse, pensando, se ele soubesse quem era essa aí, ele não dava atenção. Jesus deu atenção para aquela mulher. E Jesus não somente deu atenção, mas disse: olha, onde o evangelho for pregado, vai se falar sobre ela e sobre o amor que essa mulher teve. Eu queria dizer, meu irmão, minha irmã, que Jesus lhe ama. Que para Ele, você é precioso, preciosa. Pode ninguém olhar para você. Quando você parar para olhar para Ele, Ele vai parar e vai lhe ouvir. Ele vai lhe ouvir com atenção. Como Ele parou para Zaqueu. Como Ele parou para tantos outros necessitados. Ele sabe o que se passa no seu coração. Ele conhece sua necessidade. Ele conhece a sua dor. E Ele ainda incentiva. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu o aliviarei. Meus amados, como o diabo é pai da mentira. Como ele impede e nos engana dizendo que a gente não deve orar, ou que orar é ruim, porque ele sabe que no momento que a gente clamar ao Senhor de todo o coração e for conversar com Ele, Ele vai nos dar atenção. E é isso que Ele não quer,
que você tem a atenção do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas Ele não somente lhe dá atenção, Ele tem interesse por você. O que você quer que eu lhe faça? Ele disse para aquele cego. Quando você clamar por Ele, Ele vai sentar perto de você e vai dizer: meu filho, o que você quer que eu faça? Já pensou? O Todo-Poderoso dizer isso. Tem gente que tem só um poderzinho desse tamanho. Para chegar perto dessa pessoa tem que passar por secretário, por não sei o quê. Médico mesmo. Que a gente, para poder fazer uma consulta, marca às vezes 2, 3 meses. Porque aquele médico é bom. Se hoje, se agora, você procurar falar com o Senhor, Ele não só vai lhe dar atenção, Ele vai ter interesse pelo que você está sentindo, o que você está precisando. Ele diz: o que você quer que eu faça? Numa época em que as pessoas só têm interesse, se alguém tiver alguma coisa para lhe oferecer, eu vou prestar atenção. Eu vou dar uma atenção e vou me interessar por essa pessoa, porque ela pode me ajudar. Mas o Senhor, Ele tem interesse por você. Ele nessa noite, Ele quer saber o que você deseja. Se o que você deseja for algo que não vai fazer mal a ninguém, que não é contra a vontade dEle, você pode pedir e Ele vai lhe dar em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus tem alegria na salvação do homem. É sua família que ainda não foi salva. Sua esposa não está aqui. Seu filho não está aqui. Sua filha. Eu no trabalho, eu não sei o que é. Mas se você clamar, Ele vai dizer hoje mesmo para você o que você quer que eu lhe faça. Sabe por quê, queridos? Porque nós servimos a um Deus que diz assim na sua palavra, que Ele se agrada em dar o que deseja o nosso coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Agora, às vezes a gente mente para Deus. A gente às vezes vai falar com Deus e fica parecendo aquele fariseu. A gente coloca uma capa, a gente não diz a verdade. Às vezes a gente não diz para Ele o que realmente quer. A gente diz o que acha que é certo dizer. Às vezes a gente escolhe as palavras para falar com Deus. Bartimeu não escolheu não, gritou feito um doido. E foi feito um doido mesmo, que o povo dizia: te cala. E ele gritava ainda mais alto. O Senhor deseja que você clame, e Ele vai ter um interesse em lhe ajudar e atenção em lhe ouvir. Ele tem algo para oferecer a você. Ele está pronto a falar ao seu coração. Interessante que a gente não dá às vezes atenção, e a Bíblia diz que Deus bate a porta. Ele chama quem está cansado. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, foi Deus que foi ao encontro do homem. E nós precisamos ir ao encontro deste Deus. Por último, amados, Ele responde com amor. Ele responde com amor. Ele olha para Bartimeu. Ele se compadece da sua situação. Ele pergunta. E Bartimeu, ele diz a ele o que precisa. Porque Bartimeu naquela hora poderia pedir qualquer coisa, mas ele precisava era da visão. Eu não sei o que você está precisando hoje, mas eu sei que Deus tem atenção. Ele tem interesse e Ele responde com amor. Veja o que diz a palavra de Deus em Isaías 42:3. Ele não quebrará o caniço rachado, ou a cana quebrada, rachada, e não apagará o pavio que esfumaça. Tem gente que quando vê um que está quebrado, acaba de quebrar. Ele não, ele tem cuidado. Veja o que o profeta disse em Isaías 40:11. Como bom pastor, ele cuida do seu rebanho. Nos próprios braços ajunta os cordeirinhos e os conduz no colo. Veja que coisa linda.
Quantas vezes o Senhor está querendo nos dar o colo? Aquele choro que ninguém entende, mas Ele está pronto a atender, a ouvir, e Ele entende. A Bíblia diz que Ele coloca os cordeirinhos no colo. E olha o que diz mais: guia com todo cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Veja que linguagem. Um pastor que tem um cuidado com aquela ovelha que está dando de mamar. Que tem um carneirinho, que tem um cordeirinho novo. Ele se preocupa que você está frágil. Ele se preocupa porque você tem medo. Ele está querendo ficar na sua frente e dizer: ele é meu filho, não coloque a mão. A Bíblia diz que nós somos menina dos olhos de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Clame a Ele como clamou aquele cego. Diz também a sua palavra que Ele dá poder ao desfalecido. E para aqueles que não têm nenhum vigor, Ele aumenta a força. O nosso Deus é o único que Ele está pronto para dar. Os outros deuses por aí pedem. Já viu? Você tem que fazer procissão, você tem que pagar promessa, você tem que fazer não sei o quê, você tem que tomar banho de não sei o quê, você tem que isso. O nosso Deus, Ele não pede nada, porque Ele sabe que a gente não tem nem o que dar. Ele está querendo dar a você. Ele quer dar da sua presença. Ele sabe que nós somos frágeis, limitados, finitos. Mas o recurso daquele que pergunta a você: o que é que você quer que eu te faça? É infinito. Não deu certo, eu queria que Sara já tivesse cantado aquela música: o meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jirê. É o Deus do impossível, que dá cura ao cego, faz o surdo falar, faz a estéril mãe de filhos. Esse é o Deus que está querendo falar com você, que está querendo ter comunhão com você, quer salvar você. Sua família está perguntando: o que quer que eu faça? Ele é o Deus dos impossíveis. Se você fosse pedir para mim, eu ia achar dificuldade em tudo praticamente, porque eu sou totalmente necessitada como você. Mas pedir para Ele, Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é o nosso Deus. Amados, Ele sempre está pronto para nos abençoar. Ele teve amor por aquele cego. Ele teve amor pelo jovem rico que veio cheio de amor pelas riquezas, mas o seu coração era angustiado e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? A Bíblia diz que aquele jovem saiu triste porque não queria vender os seus bens, mas diz: Jesus o amou. Jesus amou a multidão, olhou para ela porque viu que ela era uma multidão como ovelhas que não tem pastor. Ele olhou com amor para aquela multidão que estava faminta, e Ele olha para os discípulos e diz: dá-lhe voz de comer. Ele amou aqueles 10 leprosos que clamavam pedindo que Ele purificasse, mesmo sabendo que 9 não voltariam para agradecer. Ele é o Deus que nos ama. Ele culminou o seu amor e a prova do seu amor entregando sua vida. E Ele ainda continua perguntando: que queres que eu te faça? Ele deseja que você deixe sobre Ele, sobre o seu altar, os seus medos, os seus pesares, as suas dúvidas, os seus anseios, as suas ansiedades, a sua desesperança. Ele quer fazer o impossível por você. Ele quer que você creia. Ele quer que você confie. Sabe por que aquele cego,
ele foi curado? Porque Jesus disse: a tua fé te curou. Porque ele creu. Ele gritou com fé. Ele clamou. Ele esperou o melhor de Jesus e ele teve. Ele teve a sua visão. Você precisa crer. Porque Jesus, ele veio por amor, ele viveu por amor, ele curou por amor, andou aqui com amor e por amor, morreu e ressuscitou por amor. E ele não ama apenas o mundo, ele ama cada um. A sua vida é a maior prova de amor. A Bíblia diz que Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não tinha nada para dar. A gente ainda não tem o que dar. Não temos nada, somente humildemente dar a Ele a nossa gratidão. Hoje pela manhã eu falei, quando você recebe uma coisa que está precisando muito e você não tem como pagar, você só se queda e agradece, não é? Aí você fica, aquela pessoa passa a ser para você a pessoa. Porque você está cheio de gratidão para com ela. Você diz para todo mundo: olha, ela fez isso por mim. Essa é uma pessoa maravilhosa. Não é assim? Jesus fez isso por você. Será que você ainda não percebeu? A única coisa que você pode dar para Ele é a sua gratidão, é entregar a sua vida. Olha, queridos, muitos aqui nesta noite ainda estão cegos como Bartimeu. Sabia? Está todo mundo aqui olhando para mim, mas tem tanta gente cega. Cega pelas suas tradições, cegas pelas suas superstições, cegas pelas crendices, pelos ídolos, por uma religião, mas também pelo medo, cego pela desesperança. E eu queria dizer a você que sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa crer, e Ele nessa noite vai abrir os seus olhos, para que você contemple a grandeza deste Deus que você está servindo. Quando Sara Jéssica disse naquele momento de louvor, dizendo que parecia que estava apatia, e uma das coisas que mais me incomodam quando eu estou aqui na frente e a gente está louvando, e eu olho assim a expressão, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E nem sempre a gente vê gratidão no olhar. Parece que servir a Jesus e ao encontro de Jesus se torna um fardo. Amados, se nós entendermos o que Jesus fez e o que Ele quer fazer ainda em nossas vidas, nós entregaremos toda a nossa vida para agradecer a esse Deus. Como aquela música que a gente canta: jamais saberei quanto custou o preço que Jesus pagou ali na cruz do Calvário. E eu só posso dizer: Senhor, obrigada. Quando eu olho para quem eu sou e eu vejo o Senhor me abençoando, quando o Senhor me usa, eu me sinto pequena. Eu digo: Senhor, como é que tu usa um vaso tão pequenininho, miserável como eu? Porque nós somos amados do Senhor. E Ele deseja usar todo aquele que crê, que Ele atende com atenção. Você não veio aqui por acaso não, querido. Como também Bartimeu não estava por acaso ali naquela estrada. E se Bartimeu não tivesse agarrado aquela oportunidade, ele tinha ficado cego para o resto da vida. Cego da vista e cego espiritualmente, porque Jesus disse que a fé curou e ele foi salvo também. Olha, Jesus estava indo para a cruz. Já pensou se Bartimeu, já pensou alguma vez Bartimeu dizendo assim: ah, todo mundo fala dele, já tem um bocado de anos aí, uns 3 anos que eu escuto falar, né, dos milagres. Hoje tem muita gente perto dele. A multidão está muito grande. Eu vou esperar um dia que ele passar aqui por Jericó
e ele tiver com menos pessoas ao redor, eu vou chamar. Ou senão, quando ele chamou a primeira vez e a multidão disse: cala-te, não incomodes o mestre, ele tivesse calado. Talvez você ainda não entregou a sua vida completamente a Jesus, porque tem pessoas na sua família que vão falar mal de você quando você disser: eu agora sou de Jesus. Mas Bartimeu não se deixou intimidar. Ele clamou. O Senhor está aqui nessa noite e Ele deseja ouvir o seu clamor. Jogue a sua capa. Eu não sei qual a capa, mas jogue. Jogue diante dele: Senhor, olha, eu jogo meu medo, eu jogo a minha falta de fé. Diga: Senhor, aumenta a minha fé. Abre os meus olhos. Eu quero ver. A sua fé é desse tamanho, você não consegue ver o Deus a quem servimos. Peça: abre meus olhos, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero te servir com alegria. Eu quero te agradecer. Eu quero entender o que tu fizestes por mim. Clame nessa noite: abre os meus olhos. Senhor, salva a minha família. Abre os olhos da minha família. Corra para os seus braços. Aceite seu amor. Ele está pronto a lhe dar uma vida abundante. E se você já tem essa vida abundante, Ele está querendo lhe dar uma vida frutífera. Ou seja, Ele não quer apenas que você seja um cristão. Ele quer que você seja um cristão frutífero. Você nunca ganhou ninguém para Jesus? O Senhor quer que você seja frutífero. Ele quer que da mesma forma que você foi alcançado, você alcance outras pessoas. Ele quer lhe dar uma vida vitoriosa. Tem gente que anda tão derrotado. É derrotado pelas circunstâncias, pelos problemas. Parece que não tem a alegria do Senhor. Ele quer lhe dar uma vida vitoriosa. Ele quer lhe abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele quer ter comunhão com você. Já pensou ser amigo desse Deus, que é o Todo-Poderoso? Ser assim com Ele. Você conversar com Ele, sabendo que Ele está pronto para lhe dar atenção, interesse, e ainda tem amor para lhe dar, para lhe responder. Ele quer lhe dar, se você não tem, a vida eterna. Eu não sei se tem alguém no nosso meio nessa noite que ainda não tem certeza da vida eterna. Não sabe se morrer hoje para onde vai. Misericórdia, você está perdendo tempo. A coisa mais importante da vida é a sua vida. Você ainda não tem certeza da vida eterna? Meu querido, peça ao Senhor Jesus para abrir seus olhos hoje. Porque quem tem o Filho tem a vida eterna. Você tem o Filho, você tem a vida. Queria convidar você nesse momento para orar. Enquanto o teclado vai ser tocado, eu peço que você ore. Eu não sei da sua vida, não sei do que você está precisando. Olha, quando a gente vai dar um presente para alguém que tem tudo, é a maior dificuldade, né? Aí você faz uma coisa só do coração e chega e diz: olha, tu tem tudo, eu trouxe só isso aqui para você se lembrar de mim. O Senhor Jesus tem tudo. Ele só quer que você creia nele. Você o procure. Ele quer lhe dar, Ele quer dizer o que você quer que eu faça. É salvação que você não tem? Fale com Ele agora. Diga: Jesus, eu ainda não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero hoje abrir meu coração para Ti, porque eu acredito que o sangue que Tu derramaste na cruz do Calvário foi para me salvar. E eu acredito que a Tua palavra diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E eu quero morar eternamente contigo, mas eu quero começar hoje essa amizade. Talvez você esteja precisando para a sua família. Isso lhe angustia. Você sabe para onde vai e você sabe que a sua família está indo para o caminho contrário.
hoje pelos seus. Seja perseverante como aquela mulher que clamou, independente dos obstáculos que eram colocados na frente dela, mas ela continuava clamando porque ela cria. Clame nesta hora ao Senhor. Ele está passando neste lugar. Como Ele passou por Jericó, Ele está passando aqui. Eu não sei o que você está pedindo, mas se você está pedindo, Ele está ouvindo com atenção. Se você está chorando, Ele está colocando o seu choro, as suas lágrimas no odre dEle, e Ele não deixa nenhuma faltar. Qual é a necessidade que você tem? Seja sincero, em nome de Jesus. Aquele cego disse: Senhor, eu quero ver. Talvez você queira casar, talvez você queira um emprego, talvez você queira uma família, não sei, mas diga o que você deseja para o Senhor. Ó Pai, Tu estás aqui agora. Nossos olhos humanos não podem Te ver, mas os nossos olhos espirituais Te contemplam aqui com os braços estendidos, cheio de poder, de autoridade. O Deus dos impossíveis, pronto para agir no nosso meio. Senhor, contempla a fé de cada um aqui. Como Bartimeu, que pôde ouvir de Jesus: a tua fé te curou. Que cada um agora escute: meu filho, porque tu crestes, eu tiro o teu medo. Meu filho, eu quero te curar, eu quero te salvar. Obrigada, Jesus. Porque a gente é tão pequenininho, pecador, frágil, falho, mas o Senhor nos considera. O Senhor tem atenção por nós. E nunca ninguém te procurou, Senhor, de todo o coração, que não tenha te achado. Por isso, Senhor, abre nossos olhos. Tira as vendas ou a venda colocada pelo inimigo das nossas almas. Nós queremos ver. Nós queremos ver. Nós queremos ver a Tua glória. Atende, Pai, cada oração que está sendo feita em nome de Jesus. E para a glória e honra do Teu santo nome. Amém e amém.